A pergunta que fica agora é o que vai acontecer, principalmente com a minha vida financeira, para você que tem financiamento ou consórcio. Mas antes, um recadinho para você. Fique em casa e assista esse vídeo até o final. Pois é, infelizmente ninguém sabe realmente responder essa pergunta do que vai acontecer, principalmente com as finanças pessoais aí de boa parte da população. É como se a gente estivesse numa estrada e começasse a chover e aí você não consegue enxergar mais nada além de 50 metros na sua frente. Mas fica tranquilo que essa chuva vai passar, né? E vão ficar algumas lições na nossa vida, porque eu vou falar um pouquinho aí no final desse vídeo. Mas antes de tudo, você que está no conforto do celular aí de boa, né, de meia, tomando aquele café agora da tarde ou qualquer horário aí com a família, deixa o like aí pra mim, deixa esse like agora que me ajuda. O YouTube, ele entrega esse vídeo para mais pessoas e de repente possa tranquilizar alguém aí que tem um financiamento ou um consórcio e está desesperado, não sabe o que vai acontecer, como lidar com todas essas mudanças, né, no mercado, parte financeira. Então deixa o seu like. E você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, já se inscreve no canal aí que a gente tem muito conteúdo aqui gravado semanalmente para vocês na íntegra, falando realidade aí de muitas coisas do mercado financeiro, de planejamento, né, de compra de projetos, principalmente realização aí de sonhos, beleza? Mas assim, vamos lá, vamos falar aí sobre financiamento e consórcio, né? O que fazer nesse momento aí de dificuldade, né, que todos passam e também de apreensão do que vai acontecer. Bom, a notícia boa é que as empresas e as instituições financeiras começaram a se mexer, né? Então, por exemplo, vamos falar primeiro aqui da parte do financiamento. Se você tem um financiamento, realizou a compra agora aí de um carro, de um imóvel ou já há algum tempo e vem pagando essa linha de crédito, uma boa notícia é que grandes bancos como a Caixa Econômica, o Itaú, Bradesco e Santander, né, entre outros, já estão realizando campanhas de prorrogação dessas parcelas. Então você que vem pagando em dia, né, as parcelas do seu financiamento, você vai poder dar uma pausa de até 60 dias nas próximas duas prestações para te dar um alívio e mais financeiro e uma tranquilidade maior, né? As taxas de juros nesse caso serão mantidas, tá? Então você pode ficar tranquilo, não vai ter aumento de juros nesse caso, só que o valor das parcelas podem sim se alterar devido a essa prorrogação e também por alteração das datas de vencimento. Então, por ser um juros composto essa linha de crédito, o tempo, né, a data de vencimento, ela influencia nos valores das parcelas. Então pode ser que você tenha alguma oscilação, tá? Mas a parte positiva de tudo isso é que você de fato tem mais flexibilidade aí para poder se organizar financeiramente nesse momento aí de turbulência, tá? Então, se você não sabia disso ou quer saber mais informações, entre em contato com esses bancos, vocês que têm os contratos de financiamento de linhas de crédito com eles, através dos ramais de acesso, da internet. Hoje você consegue fazer toda essa pausa, essa modificação, essa prorrogação da parcela, tudo digital através aí dos canais de atendimento, beleza? Essa é a parte do financiamento. Eu acho que tá bem tranquilo quanto a isso, e aí é lógico que a partir desses 60 dias muita coisa vai acontecer, né? Então a gente tem que manter a calma nesse momento. Falando um pouquinho aqui do lado do consórcio, né? O que pode acontecer para você que vem pagando um consórcio, um plano de consórcio? Bom, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que entender é que dentro do consórcio você tem dois tipos de clientes, tá? Você tem o cliente credor e você tem o cliente devedor. Mas o que significa isso? O cliente credor é aquele que ainda não foi contemplado e está pagando normalmente a sua carta de crédito, seu plano de consórcio. E do outro lado a gente tem o cliente devedor, que é aquele que já utilizou, já foi contemplado, utilizou a sua carta de crédito para a compra do seu bem, né, para a realização do seu projeto. São dois cenários totalmente diferentes. Vamos falar do primeiro aqui, que é o cliente credor. Bom, nesse caso tá mais fácil, tá? Você não precisa se preocupar em relação aí a uma possível inadimplência, né? Normalmente as administradoras são mais flexíveis porque você ainda é um credor, você não é um devedor, então você é tido como um investidor nesse caso, e se você deixar de pagar alguma parcela, você apenas não participará da próxima assembleia, né? Então algumas administradoras permitem que os clientes fiquem aí até 2 ou 3 meses inadimplentes, né? Depois o consórcio
consórcio é automaticamente cancelado. E a gente falou aqui no canal sobre como funciona o cancelamento do consórcio. Se você não viu, vou deixar aqui, como eu sempre faço nos vídeos, o link aqui para você clicar lá depois e assistir, ver como é que funciona isso, tá? E as taxas cobradas em cima disso. Então esse é um primeiro ponto. Então de 2 a 5 meses inadimplente, dependendo da administradora, é possível você ter essa flexibilidade, tá? Para realmente se tiver algum imprevisto financeiro. Obviamente que não é a melhor opção realmente é pagar em dia, é participar das assembleias, né? Porque assim, para você que é credor, tem até uma alternativa muito interessante, uma situação, né? Na crise que surgem as oportunidades, e é dentro dessas assembleias hoje que a gente tende, né, percebe com o movimento do mercado as pessoas mais retraídas, ou seja, espera-se que os lances nos consórcios tendem a diminuir pelo interesse dos próprios clientes, né, pelo momento. Então, você que está em dia, às vezes planejando ofertar um lance para antecipar a sua contemplação, às vezes pode ser o momento de você fazer isso agora. E se você não sabe o que é um lance, como é que funciona um lance, também falamos aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima, tá? Como funciona um lance, como calcular, tudo certinho aqui para você. Clica aí depois ou no final nos cards aqui desse vídeo, tá? Então existem essas oportunidades e assim, também pode existir, tá? Eu acredito que difícil acontecer isso, mas pode existir que haja uma inadimplência muito grande e a administradora acaba prorrogando a assembleia do consórcio, né, daquele mês. Mas nesse caso, só a administradora que você tem o produto, né, que é a gestora do seu grupo de consórcio, vai poder te informar. Então, o melhor de tudo nesse caso é você entrar realmente em contato com essa administradora através dos canais de atendimento, né? Portal do consorciado, que normalmente tem, né? As administradoras fazem isso através do sistema online, né? Ou através, de repente, de uma ligação no 0800 de uma ouvidoria, por exemplo, para entender certinho quais são as possibilidades e o que está acontecendo, tá? Mas, para você que é um credor, eu acho que sem pânico é um momento, de repente, de, se você se planejou financeiramente, aproveitar as oportunidades, né, dentro desses grupos de consórcio hoje, que pode sim se traduzir aí a uma competitividade menor de lances, tá? Essa é a primeira situação. E se você é um devedor, eu preparei algumas coisas para você aqui. Primeira coisa é que se você é um devedor, nesse caso, realmente você tem uma obrigação maior dentro do grupo. Se você não pagar o valor da sua parcela, vai ser acrescido juros, né, dentro da sua parcela, né, dentro da parcela do próximo mês, e você corre alguns riscos em relação à negativação de nome, a realmente a busca do seu bem, apreensão e execução, né, judicial em cima do seu bem. Então, realmente fique muito esperto, tá? Entre em contato com a administradora. Algumas administradoras estão se movimentando, tá? Nesse sentido de prorrogar as parcelas dos clientes, de flexibilizar, de fazerem acordos. Mas seria fundamental você realmente, você que é um devedor, que já utilizou a carta de crédito para compra de um veículo, entrar em contato com a administradora e realmente entender como que isso vai se dar, né? Tentar negociar alguma coisa caso você esteja num aperto financeiro, legal? Então ficam essas dicas para você que tem financiamento e para você que tem consórcio, né? Fique tranquilo nesse momento. E assim, eu falei lá para vocês no começo do vídeo sobre a chuva, né? Que a chuva baixando, passando aí realmente essa crise, ficam algumas lições para a gente pensar. E eu deixei aqui para o final para falar algumas lições para vocês, tá? Primeira lição que realmente fica é da gente se conscientizar em ter um fundo de emergência, um fundo de reserva, né? Uma reserva emergencial, nesse caso para imprevistos, realmente uma reserva de emergência que supra as necessidades nossas financeiras, pensando nos custos fixos mensais que a gente tem. Então fica muito claro, né, que de repente, se as pessoas tivessem se preparado um pouquinho mais, é lógico que ninguém espera que algo desse tipo aconteça, mas são imprevistos, né? E quem de repente se preparou tá um pouquinho mais tranquilo, mais confortável nesse momento. Então você que de repente tem condições, né, de fazer uma reserva, tem condições de sobra um dinheiro ou de apertar daqui ou dali, ou ter uma fonte de renda um pouquinho melhor para construir devagar um fundo de reserva, esse é um momento que fica uma lição muito grande, né, para nós. O segundo ponto aqui que eu separei para vocês é nunca assumir um valor de parcela acima de 30% da sua renda. Isso é importantíssimo, né? Nesse momento isso traz mais tranquilidade no momento aí que você tem dificuldades financeiras. Então, respeitar o limite dos 30% quando
quando você for assumir qualquer linha de crédito, seja financiamento, consórcio ou empréstimos, tá? E a terceira coisa que eu gostaria de deixar para vocês aqui realmente é principalmente ter cabeça tranquila, tá? Não adianta realmente ficar estressado, ficar, vamos dizer assim, apavorado com toda essa situação. A cabeça ela tem que estar tranquila para poder raciocinar, para poder achar alternativas, inovar nesse momento. A gente sabe que é um momento aí de muita dificuldade para todos e eu acho que agora a consciência da gente fazer a nossa parte, do recado que eu deixei lá, da gente ficar em casa, é uma forma de respeito com nós mesmos e é uma forma de respeito com as pessoas que nós amamos, né? De repente não transmitir o vírus, de não compartilhar, continuar aí compartilhando essa doença, né? E colaborando com a evolução dela. Legal, pessoal? Fica aí a dica para vocês. Mais uma vez agradeço aí, deixa seu like no vídeo, compartilha, minhas redes sociais estão aí embaixo, me segue lá no Instagram, que estamos agora fazendo várias lives lá, vários stories. Você que quer me seguir, quer sempre estar antenado que a gente fala aqui no canal. E é isso aí, agradeço muito, se cuida e tamo junto sempre.